O capitão do barco de pesca avistou a lancha à deriva logo após o amanhecer, a aproximadamente 80 quilômetros da costa do Catar. Sua tripulação aproximou-se e encontrou duas mulheres a bordo. Uma delas, posteriormente identificada como cidadã brasileira, já havia sucumbido à perda maciça de sangue causada pelo que os peritos forenses determinariam ser um ferimento causado por uma flecha de caça. A outra mulher, quase inconsciente e gravemente desidratada, era uma cidadã colombiana de 26 anos chamada Valentina Restrepo. A descoberta, registrada pela Guarda Costeira do Catar às 6h43 da manhã, deu início a uma investigação que as autoridades mais tarde tentariam abafar sem o escrutínio público. Para entender como essas mulheres acabaram à deriva no Golfo Pérsico, é necessário reconstruir os eventos que começaram 3 dias antes. Valentina havia chegado a Doha 18 meses antes, com um visto de trabalhadora doméstica patrocinado por uma agência de limpeza chamada Pearl Services. Seu salário de $570 por mês representava a remuneração padrão para seu cargo, mas para Valentina, cada dólar tinha um peso que ela podia medir em termos concretos. Em Cali, seu irmão mais novo precisava de medicação diária para uma doença respiratória crônica. Sua mãe, que cuidava dele, foi forçada a deixar seu emprego na fábrica. Valentina enviava para casa quase todo o seu salário, guardando apenas o suficiente para cobrir seu quarto compartilhado no dormitório e suas necessidades básicas. Sua rotina diária seguia um padrão invariável. Ela trabalhava nas casas de famílias ricas do Catar, principalmente no distrito diplomático de West Bay, limpando, cozinhando e, ocasionalmente, cuidando de crianças. O trabalho era exaustivo, mas nada de especial. Ela dormia em um quarto apertado, com outras 3 mulheres colombianas, todas empregadas pela mesma agência. Nas tardes de sexta-feira, seu único dia de folga, ela fazia videochamadas para sua família, usando o computador compartilhado na área comum do dormitório. Sua supervisora na agência, uma mulher libanesa chamada Rania Khaled, descrevia Valentina como eficiente, pontual e notavelmente discreta. Essas qualidades, ao que parecia, chamaram a atenção de alguém. Numa quarta-feira de manhã, em março, Rania chamou Valentina ao escritório da agência, localizado numa vila convertida perto da zona industrial. A reunião foi invulgar. Rania normalmente comunicava as tarefas através de mensagens de texto em grupo. Valentina chegou e encontrou Rania sentada atrás da sua secretária com uma expressão que sugeria tanto oportunidade como cautela. Ela fez um gesto para Valentina se sentar e, em seguida, deslizou uma única folha de papel pela secretária. O documento descrevia o que Rania chamava de tarefa especial. Um cliente particular, cujo nome não seria divulgado por motivos de segurança, precisava de assistência doméstica por um período de 3 dias. O local era descrito apenas como uma residência particular que exigia transporte de helicóptero. A natureza do trabalho permanecia vaga, listada como preparação de eventos e serviços aos hóspedes. O que se destacava, impresso em negrito na parte inferior da página, era o valor da remuneração: $4.800. Valentina leu o número 3 vezes. O valor representava quase 8 meses de seu salário normal. Com esse dinheiro, seu irmão poderia comprar o medicamento mais novo que seu médico havia recomendado. Sua mãe poderia parar de se preocupar com o aluguel atrasado. Valentina olhou para Rania, que a observava atentamente. A supervisora explicou que a tarefa exigia confidencialidade absoluta. Nenhuma comunicação seria possível durante os 3 dias. O cliente insistia em discrição acima de tudo. Valentina precisaria assinar um acordo de confidencialidade antes de receber quaisquer detalhes adicionais. A decisão deveria ter exigido mais consideração.
Valentina tinha ouvido histórias de outras empregadas domésticas sobre trabalhos particulares que se tornaram exploradores. Mulheres desapareciam em casas ricas e reapareciam semanas depois com histórias horríveis de trabalho não remunerado, assédio sexual ou abuso físico. No entanto, sentada naquele escritório, calculando os custos dos medicamentos do irmão em comparação com o rosto exausto da mãe durante a última videochamada, Valentina se viu concordando. Ela fez apenas 2 perguntas: quando ela partiria e quando voltaria. Rania respondeu que a partida estava marcada para a manhã seguinte, com retorno garantido em 72 horas. O acordo de confidencialidade estava impresso em inglês, um idioma que Valentina entendia mal, apesar de ter passado 18 meses no Catar. Rania traduziu partes selecionadas, enfatizando a cláusula de confidencialidade e a penalidade por quebra de contrato. Valentina assinou 3 cópias. Rania ficou com 2 e entregou a terceira a Valentina, que a dobrou e guardou na bolsa. Quando ela se levantou para sair, Rania acrescentou uma última instrução: leve pouca bagagem, apenas produtos de higiene pessoal essenciais. Todo o resto seria fornecido. Valentina concordou com a cabeça e saiu, já pensando em como explicar sua ausência de 3 dias às colegas de quarto, sem violar o acordo de confidencialidade que acabara de assinar. Naquela noite, Valentina deitou-se em sua estreita cama no dormitório, olhando para o teto manchado de água. Sua colega de quarto, uma mulher de Medellín chamada Paola, perguntou onde ela iria trabalhar nos próximos dias. Valentina deu a resposta ensaiada que Rania havia sugerido. Uma família rica em Al Rayyan precisava de ajuda para preparar uma grande recepção de casamento. Paola, cansada demais de seu turno de 12 horas para questionar mais, simplesmente desejou-lhe sorte e virou-se para dormir. Valentina permaneceu acordada muito tempo depois que as luzes se apagaram, dividida entre a expectativa e uma inquietação crescente que não conseguia expressar. Na manhã seguinte, um SUV preto com vidros escuros chegou ao dormitório precisamente às 5h30. O motorista, um paquistanês que não se identificou, colocou a pequena mochila de Valentina no porta-malas sem dizer nada. Ela subiu no banco de trás e descobriu que não estava sozinha. 3 outras mulheres estavam sentadas em silêncio, todas aparentando ter entre 20 e 30 e poucos anos. Uma parecia ser do Sudeste Asiático, possivelmente filipina. Outra parecia ser da África Oriental, talvez queniana. A terceira mulher tinha traços e pele que sugeriam origem brasileira ou possivelmente peruana. Nenhuma delas fez contato visual ou tentou conversar. A viagem durou 40 minutos, saindo do centro de Doha, em direção aos arredores, onde aeródromos privados atendiam a elite rica do Catar. Passaram por vários postos de controle de segurança, cada guarda acenando para que passassem após uma breve olhada nas credenciais do motorista. Finalmente, chegaram a uma pequena instalação de aviação composta por 2 hangares e um único heliporto. Um helicóptero esperava com os rotores já girando, o barulho tornando a conversa impossível, mesmo que alguém estivesse disposto a falar. Um homem na casa dos 50, vestido com calças caque passadas a ferro e uma camisa polo branca, aproximou-se quando eles saíram do SUV. Ele tinha o jeito eficiente de alguém acostumado a gerenciar logística. Ele recolheu seus passaportes e celulares, explicando em inglês com sotaque que esse era o protocolo de segurança padrão para acesso a propriedades privadas. Os itens seriam devolvidos na partida. Quando Valentina hesitou, relutante em entregar seu único meio de comunicação, o homem acrescentou que a propriedade do cliente não tinha cobertura de celular de qualquer maneira. Manter o telefone não serviria para nada. Eles embarcaram no helicóptero em silêncio. Valentina nunca tinha voado em nada menor do que um avião comercial. A aeronave parecia inquietantemente frágil ao decolar.
inclinando-se bruscamente sobre a paisagem do deserto antes de virar para nordeste em direção à costa. Pela janela, Valentina viu a cidade de Doha encolher e desaparecer. O litoral apareceu, depois desapareceu, à medida que continuavam sobre águas abertas. O voo durou cerca de 90 minutos. Valentina tentou rastrear sua direção pela posição do sol, mas seu senso de geografia atraiu. Tudo o que ela podia determinar com certeza era que estavam longe da Terra, voando sobre uma extensão ininterrupta de água azul. A ilha apareceu de repente, um pequeno círculo verde no vasto azul. À medida que desciam, Valentina pôde distinguir detalhes. Uma vegetação densa cobria a maior parte da massa terrestre, interrompida apenas por uma faixa de praia branca e uma vila moderna construída principalmente de vidro e aço. O helicóptero pousou em uma plataforma de concreto perto da costa. O homem que havia recolhido seus documentos, aparentemente o gerente da propriedade, estava esperando quando eles desembarcaram. Ele se apresentou como Hassan e explicou que o príncipe Khalid, o proprietário do imóvel, chegaria no dia seguinte. O dia de hoje era destinado ao descanso e à orientação. Hassan as conduziu por um caminho de pedras até um prédio menor adjacente à vila principal. Ele o chamou de casa de hóspedes, embora se parecesse mais com uma suíte de hotel de luxo do que com alojamentos temporários para trabalhadores. O interior apresentava piso de mármore, janelas do chão ao teto com vista para o Golfo Pérsico e 4 quartos separados, cada um com seu próprio banheiro. Hassan explicou as regras em seu inglês preciso e impassível. Elas não deveriam sair da casa de hóspedes sem acompanhantes. A vila principal era estritamente proibida. A praia e os terrenos adjacentes só podiam ser acessados durante o dia. As refeições seriam entregues 3 vezes ao dia. Depois que Hassan partiu, trancando a porta principal por fora, as 4 mulheres finalmente começaram a falar em sussurros. A mulher filipina, que se apresentou como Maria, admitiu que havia sido recrutada por sua agência em Dubai em circunstâncias igualmente vagas. A mulher queniana, chamada Amara, tinha vindo de uma agência de empregadas domésticas no Kuwait. A brasileira, cujo nome era Isabela, trabalhava para uma empresa de hospitalidade em Manama. Cada uma delas recebeu uma remuneração extraordinária por 3 dias de trabalho não especificado. Cada uma assinou extensos acordos de confidencialidade. Cada uma estava agora trancada em uma prisão de luxo, em uma ilha que não conseguiam localizar em nenhum mapa. Valentina explorou o quarto que lhe foi designado. O espaço era imaculadamente decorado com lençóis caros e móveis de design. O armário continha um roupão e chinelos do seu tamanho exato. Ao lado deles havia uma roupa completa, um conjunto esportivo cinza escuro e tênis novos que se encaixavam perfeitamente nela quando os experimentou. Ela encontrou roupas idênticas nos outros quartos. Alguém havia preparado esses itens especificamente para elas, sabendo seus tamanhos com antecedência. A constatação causou um arrepio em Valentina, que nada tinha a ver com o ar-condicionado. O jantar chegou às 7 da noite, entregue por 2 funcionários que se recusavam a fazer contato visual. A refeição era elaborada: peixe ramor grelhado, arroz com açafrão e legumes assados, servidos em porcelana fina. As mulheres comeram quase em silêncio. A tensão entre elas era palpável. Depois, Valentina ficou na janela observando a escuridão engolir o oceano. Atrás dela, Isabela tentou puxar conversa, perguntando se alguém sabia exatamente onde estavam. Ninguém sabia. Maria estimou que tinham voado para Nordeste com base no sol, talvez em direção às águas iranianas, mas admitiu que era apenas um palpite. O cansaço acabou levando-as para seus quartos separados. Valentina ficou acordada por horas, sua mente repassando as possibilidades. Talvez elas realmente estivessem ali para se preparar para alguma festa extravagante. Talvez a paranoia fosse infundada.
No entanto, as portas trancadas, os telefones confiscados e as roupas esportivas nos armários sugeriam algo completamente diferente. Ela finalmente caiu em um sono inquieto, pouco depois da meia-noite. Os tiros quebraram o silêncio às 3h14 da manhã. Valentina se sentou na cama, com o coração batendo forte. Os tiros se sucederam em rápida sucessão. Disparos de armas automáticas que pareciam vir de fora da pousada. Antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, a porta do quarto se abriu. 3 homens com máscaras táticas entraram correndo, apontando rifles de assalto para ela. Eles não gritaram nada, comunicando-se apenas por meio de gestos agressivos. Um deles apontou para as roupas esportivas no armário dela, depois para ela, com um significado inconfundível. As mãos de Valentina tremiam enquanto ela se trocava, sua mente incapaz de compreender o que estava acontecendo. Os homens a observavam sem expressão, seus rostos escondidos atrás de balaclavas pretas. Depois de vestida, seus pulsos foram puxados para trás das costas e presos com abraçadeiras plásticas que machucavam sua pele. Ela foi empurrada para o corredor, onde as outras 3 mulheres estavam em roupas esportivas cinza idênticas, mãos amarradas, rostos pálidos de terror. Amara chorava silenciosamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ninguém falava. Eles foram levados para fora, para a escuridão úmida. O caminho se afastava da pousada, indo mais para o interior da ilha, onde a vegetação densa engolia o luar. Valentina tropeçava em raízes e pedras, incapaz de usar as mãos para se equilibrar. A caminhada durou talvez 20 minutos antes de chegarem a uma clareira. Potentes holofotes alimentados por um gerador iluminavam o espaço com uma luz branca forte que fazia Valentina apertar os olhos. No centro estava um homem. O príncipe Khalid bin Ahmed Al Thani tinha 44 anos, embora mantivesse o físico de alguém mais jovem, graças à sua dedicação óbvia ao exercício físico. Ele usava um equipamento de camuflagem caro, do tipo comercializado para caçadores de safari ricos. Nas mãos, ele segurava um arco de caça composto, de construção moderna em fibra de carbono com miras de precisão. Uma grande faca de caça pendia de seu cinto em uma bainha tática. Hassan, o gerente da propriedade que os havia recebido no heliporto, estava ao lado dele, segurando uma prancheta. O príncipe estudou as 4 mulheres com uma expressão que Valentina mais tarde descreveria como distanciamento clínico, da mesma forma que um cientista examinaria amostras de laboratório. Ele começou a falar em árabe. Hassan traduziu para o inglês, com um tom monótono e procedural. O príncipe deu-lhes as boas-vindas ao que chamou de experiência de sobrevivência. Ele lhes daria exatamente 30 minutos de vantagem. Depois disso, começaria a caçada. O objetivo delas era simples: sobreviver até às 6 da manhã. A ilha era completamente cercada por água. O continente mais próximo ficava a 80 quilômetros de distância. Nadar não era uma opção. Hassan fez uma pausa, permitindo que as palavras fossem assimiladas. O príncipe continuou falando. Se alguma delas sobrevivesse até o amanhecer, seria declarada vencedora. A vencedora receberia $100.000 e seria libertada imediatamente. Hassan não especificou o que aconteceria com aquelas que não sobrevivessem. A implicação pairava no ar iluminado pelos holofotes como fumaça. Amara soltou um som, algo entre um soluço e um suspiro. Um dos guardas mascarados bateu em seu ombro com a coronha do rifle, não com força suficiente para machucá-la, mas o suficiente para comunicar silêncio. O príncipe disse mais algo em árabe. Hassan deu um passo à frente e cortou as amarras que prendiam seus pulsos. O plástico caiu, deixando marcas vermelhas na pele de Valentina. O príncipe olhou para elas uma última vez, então disse uma única palavra em inglês: corram. Valentina correu.
Seu corpo se moveu antes que sua mente consciente pudesse reagir, o puro instinto de sobrevivência impulsionando suas pernas. Ela atravessou a vegetação rasteira, afastando-se da clareira, com galhos chicoteando seu rosto e braços. Atrás dela, ouviu os outros se espalhando em diferentes direções. Os holofotes desapareceram atrás dela enquanto mergulhava mais profundamente na escuridão. Seus anos jogando futebol em Cali lhe deram resistência. Ela correu intensamente por cerca de 10 minutos antes de diminuir o ritmo para uma caminhada rápida, com os pulmões em chamas. A selva era densa, quase impenetrável em alguns lugares. Ela avançou, tentando se mover silenciosamente, mas sabendo que estava fazendo muito barulho. Seu plano, se é que podia ser chamado assim, era chegar à praia. Um instinto lhe dizia que o litoral oferecia melhores chances, embora ela não soubesse explicar por quê. A escuridão era absoluta sob a copa das árvores. Ela navegava pelo tato, com as mãos estendidas, afastando-se de onde acreditava que ficava a vila. O tempo tornou-se elástico, impossível de medir. Ela poderia estar se movendo há 20 minutos ou 2 horas quando ouviu o primeiro grito. Ele veio da sua esquerda, talvez a 800 metros de distância. A voz era claramente feminina, aguda de terror, interrompida abruptamente. Valentina congelou, pressionando-se contra um tronco de árvore. O grito pertencia a Amara. Ela tinha certeza. A mulher queniana havia corrido naquela direção. O silêncio voltou, quebrado apenas por sua respiração ofegante e pelo barulho distante das ondas. Valentina se forçou a se mover novamente, agora mais devagar, colocando cada pé com cuidado. Os tênis esportivos que lhes foram dados tinham boa tração, projetados exatamente para esse terreno. Alguém havia planejado tudo cuidadosamente. Cada detalhe havia sido considerado. Talvez mais 1 hora se passou. Valentina se viu paralela à costa, permanecendo dentro da linha das árvores, mas mantendo o som das ondas ao alcance dos ouvidos. Ela estava desesperadamente com sede, a boca seca de medo e esforço. Então, o segundo grito rompeu a noite. Este estava mais perto, muito mais perto. Valentina reconheceu a voz de Maria. O grito aumentou, cheio de dor e terror. Depois se dissolveu em sons sufocantes antes de silenciar. 2 mortas. Apenas ela e Isabela permaneceram. Valentina se jogou no chão, encolhendo-se nas raízes de uma árvore enorme, tornando-se o menor possível. Ela ficou ali por uma eternidade, contando seus batimentos cardíacos, esperando por passos, vozes ou o sussurro de uma flecha em voo. Nada aconteceu. Aos poucos, sua respiração em pânico diminuiu. Ela precisava se mover, precisava encontrar abrigo, ou uma arma, ou alguma maneira de sobreviver às horas restantes até o amanhecer. Valentina permaneceu imóvel, pelo que ela estimou ser mais 1 hora, pressionada contra as raízes da árvore, mal respirando. A umidade fazia suas roupas grudarem na pele. Mosquitos se alimentavam de seu pescoço e braços expostos, mas ela não ousava se mover para espantá-los. Cada som se tornava uma ameaça em potencial. O farfalhar das folhas, o estalo de um galho, o canto distante de algum pássaro noturno. Sua mente voltava constantemente ao último grito de Maria, a maneira como tudo havia terminado tão abruptamente. Ela precisava se mover. Ficar em um lugar a tornava vulnerável. Se o príncipe estivesse usando equipamento de visão noturna, o que parecia provável, dados os seus recursos, permanecer imóvel só a tornava mais fácil de ser encontrada. Valentina se levantou lentamente, com todos os músculos protestando. Ela não tinha ideia de que horas eram, quantas horas faltavam para o amanhecer. O céu não dava sinais de clarear. Ela se moveu para o interior da ilha, longe da costa, onde supunha que o caçador esperaria que sua presa fugisse.
A vegetação ficava mais densa. Várias vezes ela teve que rastejar sob galhos baixos, suas mãos afundando na terra macia que cheirava a decomposição. Um pequeno riacho cortava a selva com menos de 30 centímetros de largura. Valentina se ajoelhou e bebeu desesperadamente, apesar de não saber se a água era potável. Naquele momento, a disenteria parecia uma preocupação distante. A colisão aconteceu sem aviso. Valentina contornou um tronco de árvore enorme e esbarrou em outra pessoa. Ambas as mulheres ofegaram, cambaleando para trás. A mão de Valentina se ergueu defensivamente antes que ela reconhecesse o rosto de Isabela à fraca luz da lua, que se filtrava pela copa das árvores. Os olhos da brasileira estavam arregalados de terror, suas roupas esportivas rasgadas e enlameadas. Elas se entreolharam por um momento congelado. Então Isabela agarrou o braço de Valentina. Elas se afastaram rapidamente do local. Isabela puxando Valentina para mais fundo na vegetação rasteira, até encontrarem uma cavidade sob uma árvore caída. Elas rastejaram para dentro, finalmente se permitindo falar em sussurros urgentes. Isabela estava descalça, tendo perdido os sapatos ao atravessar uma ravina lamacenta. Seus pés estavam gravemente cortados. Ela tinha ouvido os 2 gritos. Acreditava que elas eram as únicas 2 sobreviventes. Valentina perguntou se Isabela tinha visto o caçador. Ela não tinha visto, mas encontrou outra coisa. Cerca de 1 hora atrás, enquanto se movia pela selva, ela avistou luzes através das árvores. Não era a clareira onde esse pesadelo havia começado, mas luzes diferentes, constantes e fixas. A vila. Isabela acreditava que havia voltado para o complexo principal sem perceber. Ela estava se afastando dele quando encontrou Valentina. Elas debateram suas opções em fragmentos sussurrados. Esconder-se na selva até o amanhecer parecia cada vez mais inútil. O príncipe claramente conhecia aquele terreno intimamente. Ele tinha equipamentos de visão noturna, armas e todas as vantagens. Elas estavam exaustas, desidratadas e, no caso de Isabela, feridas. Valentina expressou o que ambas estavam pensando. Sua única chance realista não era se esconder, mas encontrar ajuda. A vila tinha equipamentos de comunicação, telefones via satélite, rádios. Se conseguissem chegar ao prédio principal sem serem vistas, se conseguissem enviar um sinal de socorro, talvez sobrevivessem. Isabela inicialmente rejeitou a ideia como suicídio. A vila teria guardas, sistemas de segurança, o próprio príncipe poderia estar lá. Mas, enquanto conversavam, examinando sua situação de todos os ângulos, as alternativas pareciam igualmente desesperadoras. O amanhecer não poderia estar a mais de 2 ou 3 horas de distância. Elas tinham esse tempo para esperar na selva, até serem caçadas, ou tomar uma atitude desesperada. Decidiram pela desesperança. Isabela liderou o caminho de volta para onde tinha visto as luzes, movendo-se lentamente devido aos pés feridos. Valentina seguiu-a, com todos os nervos em alerta. A viagem demorou mais de 1 hora de movimentos meticulosos. Finalmente, através da vegetação rala, viram a vila. A maior parte da estrutura estava escura, mas as luzes de segurança iluminavam o perímetro. O edifício principal ficava a cerca de 200 metros de distância, do outro lado de um relvado bem cuidado, que não oferecia qualquer cobertura. Elas contornaram a propriedade, permanecendo na borda da selva, procurando uma rota de aproximação. O design da vila era moderno, com paredes principalmente de vidro, que atualmente refletiam apenas escuridão. Uma entrada de serviço perto dos fundos parecia menos exposta do que a fachada principal. Elas observaram por 20 minutos, procurando guardas, câmeras, qualquer movimento. O prédio parecia quase abandonado. Valentina verificou o mostrador luminoso de um relógio que encontrou preso ao pulso,
provavelmente fornecido com a roupa esportiva. 4h37 da manhã. Menos de 90 minutos até o prazo final das 6 horas. Não havia mais tempo para cautela. Ela olhou para Isabela, que acenou com a cabeça. Elas se moveram. A travessia pareceu interminável, apesar de ter durado talvez 45 segundos. Elas correram baixas e rápidas pelo gramado exposto, esperando gritos ou tiros a qualquer momento. Nada aconteceu. Chegaram à entrada de serviço, uma porta simples ao lado do que parecia ser a área da cozinha. Valentina tentou a maçaneta, esperando que estivesse trancada. Ela girou. A porta se abriu silenciosamente. A cozinha era enorme, toda em aço inoxidável e balcões de mármore, projetada para preparar refeições para grandes reuniões. A iluminação de emergência fraca fornecia iluminação suficiente para se orientarem. Elas se moveram rapidamente, Isabela deixando pequenas pegadas ensanguentadas no azulejo branco. Além da cozinha, um corredor se estendia em direção aos espaços principais da vila. Elas seguiram por ele, com todos os instintos gritando que aquilo era uma armadilha, que a porta destrancada tinha sido intencional, que elas estavam indo exatamente para onde o príncipe queria que fossem. O corredor se abria para a sala de estar principal. Um espaço vasto, com paredes de vidro do chão ao teto, com vista para o oceano escuro. A luz da lua que entrava criava sombras confusas. Elas avistaram uma porta marcada com o que pareciam ser símbolos de comunicação, uma torre de rádio estilizada. Isabela apontou. Valentina assentiu. Aquela devia ser a sala de rádio. Elas atravessaram a sala de estar, passando por um bar abastecido com bebidas alcoólicas caras, passando por móveis de couro que provavelmente custariam mais do que Valentina ganharia em 5 anos. A porta estava destrancada. Lá dentro, equipamentos eletrônicos alinhavam-se em uma parede. Aparelhos de comunicação sofisticados. Valentina tinha feito um curso básico de tecnologia em Cali antes de vir para o Catar. Ela reconheceu um sistema de comunicação via satélite. O transmissor principal tinha um grande botão vermelho com símbolos internacionais de emergência. Isabela ficou de guarda na porta enquanto Valentina se aproximava do console. Sua mão pairou sobre o botão de emergência. Isso alertaria as autoridades, a guarda costeira, talvez os militares. Se ela o pressionasse, alguém responderia. Ela apertou o botão. Uma luz verde acendeu, confirmando a transmissão. Por 3 segundos, Valentina se permitiu ter esperança. Então, um alto-falante no canto da sala começou a funcionar. A voz do príncipe Khalid, falando em inglês calmo, encheu a sala de rádio. Ele os parabenizou por terem chegado à fase final. Naquele momento, todas as luzes da vila se acenderam simultaneamente. A iluminação repentina era ofuscante. Valentina cobriu os olhos com o braço, as pupilas se contraindo dolorosamente com a transição. Quando sua visão clareou, o príncipe Khalid estava parado na porta atrás de Isabela. Ele usava a mesma roupa camuflada de horas antes, agora ligeiramente úmida de suor. O arco composto estava pronto em suas mãos, com uma flecha já encaixada. Hassan estava atrás dele, bloqueando qualquer rota de fuga pelo corredor. O príncipe falou em inglês, seu sotaque revelando a elegância da educação britânica. Ele elogiou a criatividade delas, sua iniciativa em tentar reverter o jogo. Poucos participantes, disse ele, chegaram tão longe. A palavra participantes atingiu Valentina com uma clareza repugnante. Não era a primeira vez. Havia outras antes delas, outras mulheres caçadas nesta ilha. Isabela permaneceu paralisada na porta, seus pés feridos, deixando pequenas poças de sangue no chão de mármore. O príncipe levantou seu arco lentamente, quase casualmente. Ele não estava mirando Valentina, perto do equipamento de rádio. Sua flecha apontava para Isabela, que estava a 3 metros de distância. Isabela viu o movimento e começou a se virar,
talvez para correr, talvez simplesmente para enfrentar sua morte. Ela não conseguiu fazer nenhuma das duas coisas. O arco foi disparado com um sussurro, apenas o estalo suave da corda e o breve assobio da flecha em voo. O projétil atingiu a coxa esquerda de Isabela, a ponta de caça perfurando o músculo e parando um pouco antes da artéria femoral. O grito de Isabela foi imediato e visceral, dor sem filtro. Ela desabou, ambas as mãos agarrando a haste da flecha que se projetava de sua perna. Sangue, mais escuro do que Valentina esperava, começou a ensopar as calças esportivas cinza. Algo em Valentina se quebrou naquele momento. Não se quebrou em direção ao colapso, mas em direção à ação. A paralisia do medo que a dominava durante todo esse pesadelo se despedaçou. Ela não era mais uma vítima paralisada por circunstâncias além de seu controle. Ela era uma mulher das ruas de Cali, que havia sobrevivido à pobreza, que havia lutado para atravessar um oceano, para sustentar sua família, que não morreria nesta ilha. O balcão do bar ficava a 2 metros de distância, na sala principal. Valentina se moveu sem pensar, movida pelo puro instinto. Sua mão fechou-se em torno do gargalo de uma garrafa pesada, conhaque ou uísque, o rótulo não importava. O vidro era espesso, o líquido dentro adicionava peso. O príncipe Khalid estava se virando para ela, talvez se preparando para recarregar seu arco, talvez simplesmente para observar o sofrimento de Isabela. Ele nunca completou o movimento. Valentina arremessou com toda a força que seu corpo exausto conseguia reunir. A garrafa girou uma vez no ar, antes que a base pesada atingisse a têmpora do príncipe, acima do olho esquerdo. O som foi surdo e úmido, vidro se estilhaçando, osso se quebrando. O príncipe Khalid não emitiu nenhum som. Ele simplesmente caiu como um boneco com os fios cortados, o arco rolando pelo chão. Ele ficou imóvel, sangue se misturando com conhaque caro, formando uma poça sob sua cabeça. Hassan ficou paralisado pela violência repentina, seu rosto registrando choque. O gerente da propriedade não era um lutador, isso ficou claro imediatamente. Valentina aproveitou sua hesitação. Ela correu para Isabela, que respirava ofegante, seu rosto cinza de choque. A brasileira pesava talvez 52 quilos, mas em seu estado atual, ela era quase um peso morto. Valentina passou os braços sob os ombros de Isabela e a arrastou para trás. Hassan recuperou a voz, gritando em árabe, provavelmente chamando os guardas. Valentina puxou com mais força, seus pés escorregando no sangue de Isabela, que agora formava um rastro largo pelo mármore branco. Ela a arrastou pela sala de estar em direção às portas de vidro que havia visto antes, que levavam ao terraço e à praia, além. A cada segundo, esperava que os guardas aparecessem, armas em punho, pondo fim a essa última tentativa desesperada de sobrevivência. A porta de vidro estava destrancada. Valentina a abriu com um chute e arrastou Isabela para o deck de madeira. O céu a leste mostrava os primeiros sinais de cinza, o falso amanhecer começando a dissolver a escuridão. Um pier se estendia por 50 metros na água calma, com várias embarcações atracadas ao longo de sua extensão. Valentina se concentrou na mais próxima, uma lancha elegante projetada para pesca esportiva, com talvez 7,5 metros de comprimento e um potente motor de popa. Levar Isabela até o pier foi uma tortura. A brasileira estava perdendo e recuperando a consciência, seu corpo ficando mais pesado a cada metro. Os braços de Valentina gritavam em protesto, sua lombar ardia. Atrás delas, ela ouvia gritos vindos da vila, vozes masculinas coordenando-se em árabe. Ela não olhou para trás, não podia se dar ao luxo de olhar para trás, apenas para frente, para o barco, para a esperança impossível que ele representava. Ela chegou ao lado do barco e quase soluçou. A distância entre o cais e o convés era de 1 metro, um simples passo em circunstâncias normais, um abismo impossível agora.
Ela empurrou Isabela em direção ao barco, deixando seu peso carregar as duas para a frente. Elas caíram no barco emaranhadas, Isabela gritando quando a flecha se soltou. Valentina correu para o console, sua mente a mil. Ela nunca tinha operado um barco, nunca tinha sequer entrado em um, exceto pelo barco de pesca que acabaria por encontrá-las. A chave estava na ignição. Talvez a arrogância do príncipe fosse tão absoluta assim, ou talvez fosse uma prática comum em uma ilha particular. Valentina não perdeu tempo questionando a sorte. Ela girou a chave. O motor rugiu, o som explosivo no silêncio antes do amanhecer. Gritos vindos do cais, agora mais próximos. Valentina agarrou o acelerador, empurrando-o para a frente. O barco balançou, ainda amarrado ao cais. Ela viu as cordas, grossas e presas com nós complexos, que não tinha tempo para desatar. Um guarda apareceu no final do cais, com a arma levantada. Valentina acelerou ao máximo. O motor rugiu, o barco puxando contra as amarras. As cordas gemeram, as fibras esticando-se. Então, a presilha se soltou do cais com um estalo de madeira se partindo. O barco disparou para a frente, quase jogando Valentina ao mar. Ela agarrou o leme, navegando às cegas para longe da ilha, em direção ao mar aberto. Atrás dela, ouviu o som inconfundível de um segundo motor, maior, a arrancar. Eles estavam a chegar. A perseguição tinha começado. Isabela estava enrolada no fundo do barco, com as duas mãos ainda segurando a coxa ferida, sangue se acumulando sob ela. Valentina dirigia com uma mão e pressionava a outra contra o ferimento de Isabela, tentando inutilmente diminuir o sangramento. O barco cortava as águas calmas, rumando para nada além do mar aberto e do céu oriental que lentamente clareava. O barco perseguidor era mais rápido, construído especificamente para velocidade e interceptação. Valentina podia ouvi-lo se aproximando, apesar de seu acelerador estar no máximo. Ela não tinha ideia de como navegar, não entendia os vários medidores e interruptores do painel de controle. Simplesmente apontou a proa para longe da ilha e manteve o leme firme. O céu continuava sua transição gradual do preto para o azul profundo, o amanhecer se aproximando com uma lentidão agonizante. A respiração de Isabela havia se tornado superficial e rápida, sinais clássicos de choque. A flecha permanecia cravada em sua coxa, a haste se movendo levemente a cada onda que o barco atravessava. Valentina sabia o suficiente sobre medicina de emergência para entender que remover a flecha provavelmente causaria um sangramento catastrófico. Ela tinha que permanecer no lugar até que o atendimento médico adequado chegasse, se é que chegaria. Ela pressionou a palma da mão contra o ferimento ao redor do ponto de entrada da flecha, sentindo o sangue quente pulsar entre seus dedos. O barco perseguidor estava talvez a 200 metros atrás agora, perto o suficiente para que Valentina pudesse ver 3 figuras a bordo. Eles não estavam disparando armas, ainda não. Talvez quisessem capturar as mulheres vivas, levá-las de volta à ilha e terminar o que o príncipe havia começado. Ou talvez quisessem simplesmente evitar danificar a propriedade cara de seu empregador. De qualquer forma, a distância estava diminuindo constantemente. Valentina tentou zigue-zaguear, girando o leme para a esquerda e para a direita em manobras desesperadas que não adiantaram nada, exceto fazer Isabela gemer de dor. O barco perseguidor acompanhava seus movimentos com facilidade, claramente operado por alguém que realmente sabia como manejar uma embarcação. Os primeiros raios diretos do sol romperam o horizonte, pintando a água de dourado e rosa. Lindo, pensou Valentina distante, talvez o último nascer do sol que ela veria. Então ela o avistou. Uma forma escura no horizonte à frente, substancialmente maior do que seus pequenos barcos. A princípio, ela pensou que poderia ser uma miragem causada pela exaustão e desidratação. Mas à medida que se aproximavam, a forma se solidificou na realidade.
Um barco de pesca comercial, navegando baixo na água, rumo ao que Valentina supôs ser a costa do Catar. A embarcação parecia velha e desgastada, provavelmente catariana ou iraniana, transportando sua pesca noturna para os mercados matinais. Valentina tocou a buzina do barco, um som eletrônico alto que ecoou pela água calma. Ela a manteve pressionada continuamente, o som desesperado e inconfundível. Atrás dela, o barco de perseguição de repente diminuiu a velocidade. Os guardas a bordo se viram diante de um dilema. Atacar ou capturar as mulheres à vista de testemunhas criaria complicações que nem mesmo a riqueza de seu empregador poderia resolver facilmente. O barco de pesca alterou o curso, virando em direção a eles. Valentina podia ver os tripulantes se reunindo na amurada, apontando, claramente confusos com a cena que se desenrolava. Uma mulher coberta de sangue, outra mulher ferida, um barco de perseguição recuando, tudo se desenrolando sob o sol da manhã a 80 quilômetros da costa. Ela reduziu a velocidade, deixando o barco a motor à deriva enquanto a embarcação maior se aproximava. O capitão do barco de pesca, um homem do Catar na casa dos 50 anos, gritou em árabe. Valentina respondeu em inglês quebrado, a única língua que ela esperava que pudesse servir de ponte. "Socorro!" ela repetiu. "Emergência médica, por favor, ajudem!" A tripulação baixou uma escada de corda. 2 homens desceram e cuidadosamente levantaram Isabela a bordo, enquanto um terceiro ajudava Valentina a subir. Suas pernas quase cederam quando ela chegou ao convés, a adrenalina finalmente se esgotando. O barco de perseguição havia recuado para uma distância segura, mas permanecia visível, circulando lentamente. O capitão do barco de pesca se aproximou de Valentina com uma expressão profundamente preocupada. Ele falava um pouco de inglês, o suficiente para fazer perguntas básicas. O que aconteceu? De onde eles vieram? Quem os estava perseguindo? A resposta de Valentina saiu em uma torrente de inglês e espanhol. Ilha particular, caça, mulheres mortas, príncipe, flecha, fuga. Ela sabia que não estava fazendo sentido, mas as evidências físicas apoiavam seu testemunho fragmentado. Isabela estava deitada no convés, com os tripulantes tentando estancar seu sangramento com toalhas e um kit de primeiros socorros projetado para ferimentos de pesca, não para flechas de caça. O capitão tomou uma decisão. Ele ordenou que sua tripulação navegasse a toda velocidade em direção a Doha e pegou um aparelho de rádio. Valentina o ouviu falando árabe rapidamente, repetindo várias vezes a palavra polícia. Ele estava relatando uma emergência, solicitando assistência médica e policial no porto. A viagem até Doha levou quase 2 horas. Valentina sentou-se ao lado de Isabela, segurando sua mão, falando com ela em espanhol, embora a brasileira falasse português. As palavras não importavam, apenas a conexão humana, a promessa de que ela não estava sozinha. Os olhos de Isabela se abriam ocasionalmente, sem foco e vidrados, antes de se fecharem novamente. Sua pele estava fria, apesar do calor crescente. Quando o horizonte de Doha apareceu no horizonte, Isabela abriu os olhos uma última vez. Ela olhou diretamente para Valentina e falou em português claro. Valentina não entendeu as palavras, mas o significado era evidente nos olhos de Isabela. "Conte a eles, conte a todos, faça-os pagar." Então seus olhos se fecharam e não se reabriram. Valentina sentiu o pulso de Isabela. Percebeu que estava fraco e irregular, e viu-o desaparecer antes de chegarem ao porto. O cais já estava protegido quando chegaram, com veículos da polícia com luzes piscando, ambulâncias esperando e policiais armados estabelecendo um perímetro. O capitão, aparentemente, havia fornecido informações suficientes para que as autoridades tratassem isso como um incidente grave. Os paramédicos correram para bordo assim que o barco foi protegido.
Eles trabalharam em Isabela por vários minutos antes que um deles olhasse para seu colega e balançasse a cabeça. Valentina foi colocada em uma maca, apesar de seus protestos de que podia andar. Seu corpo tinha outras ideias, desmoronando assim que ela tentou se levantar. Desidratação grave, explicou o paramédico em inglês. Possível choque. Definitivamente exaustão. Ela foi colocada em uma ambulância com um soro inserido em seu braço. Quando as portas se fecharam, ela avistou o barco que os havia perseguido. Ele os seguiu até o porto e agora estava cercado por barcos da polícia, com sua tripulação detida. O hospital era limpo e moderno, tudo branco e cromado. Os médicos examinaram Valentina minuciosamente, fazendo perguntas que ela respondeu da forma mais coerente que sua mente exausta permitia. Chegou uma detetive da polícia, uma mulher na casa dos 30, vestida a civil e com uma expressão séria. Ela se apresentou como detetive Nur Al-Kuwari e explicou gentilmente que Valentina precisava contar tudo o que havia acontecido, por mais difícil que fosse. Valentina contou sua história desde o início. A oferta de emprego, o helicóptero, a ilha, a caçada, as mortes de Amara e Maria, o ferimento de Isabela causado pela flecha, a garrafa jogada na cabeça do príncipe, a fuga de barco. A detetive Al-Kuwari ouviu sem interromper, com uma expressão cuidadosamente neutra. Quando Valentina terminou, a detetive fez uma pergunta. Você consegue identificar o homem que organizou isso, o príncipe? Valentina fechou os olhos e viu o rosto dele, impassível enquanto levantava o arco. Sim, ela disse. Eu o reconheceria em qualquer lugar. A investigação da detetive Al-Kuwari avançou com uma rapidez surpreendente. 4 horas após o depoimento de Valentina, uma unidade tática da Guarda Costeira estava no ar, rumo às coordenadas registradas pelo capitão do barco de pesca. Valentina permaneceu no hospital sob guarda, oficialmente para sua proteção, embora a porta trancada sugerisse que ela era tanto prisioneira quanto testemunha. Ela não tinha permissão para receber visitas, não podia entrar em contato com sua família na Colômbia e estava explicitamente proibida de falar com a mídia, que já havia começado a se reunir do lado de fora do hospital após o vazamento da notícia do incidente. O relatório da equipe tática chegou por transmissão segura naquela noite. Eles encontraram o príncipe Khalid na ilha, consciente, mas desorientado, com traumatismo craniano visível e uma concussão consistente com impacto de força contundente. Hassan e 3 seguranças também foram detidos. Mais significativamente, seguindo a descrição detalhada de Valentina, de onde ela ouviu os gritos durante a caçada, os investigadores localizaram 2 sepulturas rasas na selva a aproximadamente 800 metros da vila. Os corpos de Amara Omondi, 29 anos, cidadã queniana, e Maria Santos, 26 anos, cidadã filipina, foram recuperados das sepulturas cavadas às pressas. O exame forense confirmaria mais tarde que ambas as mulheres haviam morrido devido a múltiplas facadas infligidas por uma lâmina grande e consistente com uma faca de caça. As feridas sugeriam uma luta corpo a corpo, em vez de mortes rápidas. Elas haviam lutado, corrido, sido capturadas e mortas lentamente. Outras evidências coletadas na ilha incluíram o arco composto, várias flechas, incluindo uma com sangue compatível com o tipo de Isabela, extensos vestígios de sangue na vila, compatíveis com o padrão descrito por Valentina, e fragmentos de uma garrafa de conhaque quebrada. As imagens das câmeras de segurança da vila mostraram Valentina arrastando Isabela pela sala de estar, com rastros de sangue claramente visíveis, e a fuga subsequente para o pier. O que as câmeras não mostraram foi a caçada em si. A selva não tinha vigilância. O príncipe Khalid bin Ahmed Al Thani foi formalmente preso e transportado para uma instalação segura em Doha. As acusações eram graves.
3 acusações de homicídio, uma acusação de tentativa de homicídio, sequestro, tráfico de pessoas e várias outras infrações relacionadas. A fiança foi negada devido à gravidade dos crimes e aos recursos do réu para fugir. Por aproximadamente 72 horas, parecia que a justiça poderia realmente prevalecer. Então, a máquina da riqueza e da influência começou a funcionar. Uma equipe jurídica se materializou, composta por 12 advogados de 3 países, especialistas em defesa criminal, direito internacional e gestão de crises. Sua estratégia ficou clara em poucos dias. As mortes na ilha, argumentaram, foram acidentes trágicos que ocorreram durante uma experiência de aventura extrema consensual. Todas as 4 mulheres, alegaram, haviam assinado contratos extensos reconhecendo os riscos de participar de um jogo de simulação de sobrevivência. Os contratos foram apresentados, documentos em inglês com assinaturas que pareciam genuínas. Os acordos descreviam com detalhes clínicos a natureza da experiência, o uso de armas de treinamento não letais, a possibilidade de ferimentos leves e a recompensa financeira substancial pela conclusão bem-sucedida. A defesa argumentou que as mulheres haviam sido atraídas pelo prêmio de $100.000, assinaram voluntariamente e compreenderam totalmente os riscos envolvidos. A arma do crime, a faca de caça supostamente usada para matar Amara e Maria, nunca foi recuperada. A defesa sugeriu que ela não existia, que as mulheres poderiam ter se ferido acidentalmente durante a simulação e que a resposta médica inadequada teria levado à morte delas. O arco que feriu Isabela foi apresentado como tendo sido carregado com uma flecha de treinamento sem ponta, do tipo usado em cenários de dramatização. O ferimento fatal de Isabela resultou de sua queda sobre a haste da flecha que a penetrou mais profundamente, e não do impacto inicial. O depoimento de Valentina foi a única acusação direta contra o príncipe. Mas ela era uma parte interessada, argumentou a defesa, alguém com motivação para inventar uma história que a absolvesse de qualquer responsabilidade pela tragédia. Eles apontaram inconsistências em seu relato, discrepâncias na linha do tempo causadas por seu estado de exaustão e trauma quando foi entrevistada pela primeira vez. Eles enfatizaram que ela havia admitido ter golpeado o príncipe Khalid com uma garrafa, causando ferimentos graves. Quem, perguntaram eles, era realmente a parte violenta aqui? 5 dias após sua prisão, o príncipe Khalid foi libertado sob fiança. O juiz, respondendo aos argumentos da defesa sobre a falta de provas físicas diretas, ligando o príncipe aos assassinatos, concordou que a prisão preventiva não era mais necessária. Hassan, o gerente da propriedade, foi designado como o principal responsável pelas medidas de segurança inadequadas durante o evento. Ele aceitou esse papel, provavelmente em troca de uma compensação substancial e proteção para sua família. Valentina soube da libertação pelo detetive Al-Kuwari, que visitou seu quarto no hospital com uma expressão de frustração mal disfarçada. O detetive explicou cuidadosamente a situação jurídica. O caso não estava encerrado. As acusações continuavam ativas, mas o caminho para a condenação havia se tornado extremamente difícil. As provas físicas eram limitadas, os depoimentos das testemunhas contradiziam os contratos apresentados e as conclusões forenses estavam abertas a interpretações. O caso iria a julgamento, mas o resultado estava longe de ser certo. 2 dias depois, Valentina recebeu visitantes diferentes. 3 homens em ternos caros que se recusaram a fornecer nomes ou afiliação organizacional. Eles falaram em tom calmo e razoável sobre a difícil situação de Valentina. Ela estava no Catar com um visto de trabalho que havia sido cancelado após o incidente.
Tecnicamente, ela estava no país ilegalmente. Ela poderia enfrentar acusações, agressão contra um membro da família real, roubo de uma embarcação, destruição de propriedade. Essas acusações poderiam resultar em anos de prisão. Como alternativa, eles ofereceram uma solução. Valentina receberia uma indenização de $450 mil, o suficiente para cobrir os cuidados médicos de seu irmão pelo resto da vida e garantir que sua mãe nunca mais precisasse trabalhar. Em troca, ela assinaria um acordo de confidencialidade, deixaria o Catar imediatamente e voltaria para a Colômbia. Ela não falaria com a mídia, não participaria de nenhum processo judicial e não cooperaria com organizações de direitos humanos. Seu silêncio era o preço do dinheiro e de sua liberdade. Os homens não ameaçaram explicitamente sua família em Cali. Não precisavam. A implicação estava clara em suas palavras cuidadosas sobre como seria lamentável se sua mãe ou seu irmão passassem por dificuldades, como a Colômbia poderia ser perigosa, como os cuidados médicos contínuos eram caros. Deram a ela 12 horas para decidir. O detetive Al-Kuwari não foi informado sobre essa reunião. Oficialmente, ela nunca ocorreu. Valentina assinou os papéis na manhã seguinte. Ela tinha vindo ao Catar para salvar sua família e, no final, essa continuava sendo sua única prioridade. A justiça para Amara, Maria e Isabela teria que ficar a cargo de outra pessoa. Ela foi colocada em um voo charter privado para Bogotá naquela tarde, acompanhada por um escolta que garantiu que ela partisse sem incidentes. O dinheiro apareceu em uma conta aberta em nome de sua mãe. As famílias das 3 mulheres falecidas receberam ofertas semelhantes por meio de suas respectivas agências de recrutamento. A família de Amara, em Nairobi, aceitou $300 mil. A família de Maria, em Manila, recebeu a mesma quantia. As agências facilitaram os acordos, atuando como intermediárias que garantiram o silêncio. A história da caçada na ilha do Príncipe Khalid nunca recebeu cobertura internacional significativa. 6 meses depois, o caso foi discretamente encerrado. Hassan se declarou culpado por negligência criminal, resultando em morte, e recebeu uma pena suspensa de 3 anos. O príncipe Khalid não enfrentou nenhum julgamento. A conclusão oficial descreveu um trágico acidente durante uma experiência de turismo de aventura que deu errado devido a protocolos de segurança e supervisão inadequados. Recomendações foram feitas para melhorar a regulamentação de tais atividades em propriedades privadas. Valentina nunca mais voltou ao Catar. Ela permaneceu em Cali, usando o dinheiro para abrir um pequeno negócio, um café em um bairro próximo de onde cresceu. A medicação de seu irmão foi garantida. Sua mãe se aposentou. Suas irmãs concluíram seus estudos. Ela não falou publicamente sobre o que aconteceu na ilha, honrando o acordo que garantiu a segurança de sua família. Mas em certas manhãs, em pé em seu café antes do amanhecer, observando o céu clarear sobre as montanhas ao redor de Cali, Valentina se lembrava daquelas 12 horas. Ela se lembrava do grito de Amara, cortando a escuridão, da voz de Maria, elevando-se em terror, das últimas palavras de Isabela, em português, que ela nunca entendeu. Ela se lembrava do rosto impassível do príncipe quando ele levantou o arco, e se lembrava do estalo satisfatório do vidro contra o osso, o único momento em que ela se recusou a permanecer como presa. A cicatriz da flecha no corpo de Isabela, fotografada durante a autópsia, permaneceu nos arquivos de provas que nunca mais seriam abertos. 3 mulheres estavam mortas. Uma havia escapado. E em algum lugar, em uma ilha particular no Golfo Pérsico, um arco de caça estava pendurado na parede como um troféu, esperando pela próxima vez que seu dono decidisse jogar seu jogo.